E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva teológica bem específica. A ideia aqui é entender como um texto usa as próprias escrituras para defender que Deus tem uma identidade única, sabe? Totalmente unificada. A gente vai explorar essa linha de raciocínio de um jeito bem neutro, só para ver como o argumento é montado, passo a passo, versículo por versículo. Então, o ponto de partida de toda essa análise é esse versículo aí. Ele é apresentado assim como a tese central de tudo. A ideia é que toda a plenitude, toda a essência de Deus mora fisicamente em Cristo. Basicamente, todo o resto do material que a gente vai ver aqui serve para tentar provar essa afirmação. Certo. E para começar a construir esse argumento, a fonte vai direto num ponto que é considerado chave. Ela propõe um novo olhar sobre a identidade do Espírito Santo. A defesa é que as próprias Escrituras acabam identificando o Espírito diretamente com Jesus. E olha que interessante a comparação que é feita aqui. A fonte destaca o seguinte: lá no Antigo Testamento, derramar o Espírito era algo que só Deus, YHWH, fazia. Era exclusivo dele. Mas aí, quando a gente chega no Novo Testamento, essa mesmíssima ação é atribuída a Jesus. Então, a pergunta que fica no ar, segundo essa linha de raciocínio, é: ué, como assim? Teriam dois derramadores do mesmo Espírito? A análise continua e aqui tem outra conexão que a fonte considera direta, o ato de soprar. Em Gênesis, é Deus criando a vida, certo? Um ato divino. Pois bem, esse mesmo gesto é repetido por Jesus no Evangelho de João, mas dessa vez para conceder o Espírito Santo. A fonte usa essa ligação para dizer que, olha, aqui Jesus está sendo identificado com o poder criador do próprio Deus. Ok, e aqui a gente chega num ponto que é, bem, crucial para essa argumentação. A fonte defende que Jesus não está falando de uma terceira pessoa. Pensa na lógica apresentada. Primeiro ele diz que se ele não for, o Consolador não vem. Mas, logo depois, ele promete: eu voltarei. A conclusão que o texto tira disso é bem direta. O Consolador seria o próprio Cristo, só que voltando em forma de espírito. Beleza. Com essa base sobre o espírito já montada, a análise começa a definir os termos. O que é o Filho dentro dessa visão? Bom, não seria uma pessoa separada que já existia antes, mas sim o papel, o modo como Deus único se manifestou como ser humano. Em outras palavras, a encarnação de Deus. E, por outro lado, o que seria o Pai? Seria o termo usado para a divindade invisível, transcendente. A fonte argumenta que o Pai não era tipo uma outra pessoa assistindo tudo de longe. Não, seria o próprio Espírito Divino que morava, que habitava dentro do corpo humano do Filho. E esse versículo aqui é usado para meio que selar essa parte do argumento. A frase de Jesus é interpretada de forma bem literal. Se alguém vê a manifestação humana, que é o Filho, essa pessoa está vendo a divindade invisível, o Pai que habita nele. Não são duas coisas diferentes para se ver. É uma só. Muito bem. Agora vamos para o segundo grande pilar desse argumento. A análise foca totalmente no poder e na identidade que estariam contidos em um único nome. O nome que, segundo essa visão, acaba unificando o Pai e o Filho. Para desenvolver esse ponto, a fonte lança umas perguntas, sabe, para fazer pensar. A primeira é essa: se Jesus diz que veio em nome do Pai, então qual nome é esse? A segunda pergunta vai na linha da herança. O texto diz que o filho herdou o nome do pai, um nome superior. A questão é: que nome é esse? E por fim, o próprio Jesus fala que manifestou o nome do Pai. De novo, a pergunta que a fonte deixa no ar é: que nome foi esse que ele mostrou para o mundo? E aqui vem a resposta para a qual todas essas perguntas estavam apontando. De acordo com essa linha de raciocínio, Jesus não é só o nome do Filho. Seria o próprio nome do Pai, revelado na carne. Seria o nome de família, o nome herdado, o nome que foi manifestado. Ok, com essa base toda construída, a análise parte para outro ponto. Ela pega essa lógica e aplica naqueles versículos que são muito usados para defender a visão oposta, a da Trindade. A ideia é oferecer uma reinterpretação para cada um deles. Vamos dar uma olhada nessa tabela ponto por ponto. Primeiro, a passagem do batismo em Mateus. A fonte foca na palavra nome no singular e não nomes. A argumentação é que Jesus seria esse nome único que inclui todos os títulos. Depois, João 1, o verbo com Deus. A sugestão aqui é que a expressão no grego original, proston theon, não significa necessariamente uma pessoa separada ao lado de outra, mas sim uma relação, tipo um pensamento ou um plano de Deus.
E por último, lá em Gênesis, o façamos o homem. A interpretação proposta é que isso seria um plural de majestade, sabe? Como o rei que fala por todo o seu reino. E a prova disso, segundo a fonte, é que o versículo seguinte já volta para o singular, a sua imagem. Certo. Agora a gente está chegando na reta final da análise, na parte em que todos esses pontos se juntam para formar a conclusão sobre a natureza de Deus, sempre de acordo com essa perspectiva que a gente está explorando. E para amarrar tudo, a fonte usa este versículo de Efésios como a declaração que resolve tudo. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. A ênfase aqui é total na unidade. Dentro dessa visão, simplesmente não haveria espaço para a ideia de múltiplas pessoas divinas. Então, vamos lá. Resumindo os pontos centrais dessa análise de forma bem clara. Primeiro, Pai, Filho e Espírito não seriam três pessoas, mas sim três manifestações, três papéis do mesmo ser. Segundo, o Filho seria a encarnação humana de Deus. Terceiro, o Pai seria a divindade que habita nessa encarnação. Quarto, Jesus é o nome revelado desse Deus único. E, por fim, Jesus é o mesmo YHW do Antigo Testamento, só que agora manifesto, visível. E com isso, a gente volta exatamente para o ponto de partida, fechando o círculo. Aquele primeiro versículo que vimos é trazido de volta, mas agora não como uma tese a ser provada, e sim como a conclusão de todo o argumento. A ideia final é essa: em Jesus, e só nele, mora a totalidade de Deus, sem nenhuma divisão. E para fechar, fica uma questão para a gente pensar que vai até além do tema de hoje. Toda essa argumentação se baseia em ler a Bíblia como uma história só, coesa, unificada. Isso levanta uma pergunta interessante. O jeito como a gente lê um texto, seja pegando versículos soltos ou tentando seguir um argumento do começo ao fim, como será que isso muda as conclusões que a gente pode tirar?